Bom, a ideia desse último vídeo é a gente fazer uma especulação no sentido de como que a gente pode aprimorar o controlador. Tá? Eu digo especulação no sentido que ele vai ter uma cara meio de tentativa e erro, porque a gente está num processo de aprendizado no sentido de você entender quais os efeitos das escolhas. Mas o que é importante? A gente tinha um desempenho, que era reduzir o tempo de acomodação. A gente conseguiu. Tá? Nesse momento a gente percebeu que tinha um erro, que apareceu um erro. Quer dizer, eu mandava o meu sistema para 1, ele parava em 0,3, que me dava um erro de 0,7. Tá? Se eu aumentar a criticidade do meu desempenho, o que é aumentar? Além de reduzir o tempo, eu preciso reduzir o erro a zero, agora eu tenho que atender a dois critérios de desempenho. Então eu tenho que mudar o controlador. Então, qual é a minha conclusão? Proporcional não funciona, eu preciso alterar. Qual é a proposta nessa abordagem agora? Bom, a proposta eu sei que é um sistema do tipo 1, o que é um sistema do tipo 1? Com um polo na origem, tá? Ele é capaz de reduzir o erro estacionário, o degrau, a zero. Então, como o meu processo não tem esse polo, eu vou inserir esse polo via controlador. Tá? E vou tentar um controlador integral. Vai ser essa a minha resposta? Essa é a minha resposta? Não sei, mas eu vou investigar. A pergunta agora é: ele reduz o tempo de acomodação e o erro estacionário? Quer dizer, ele consegue atender os dois simultaneamente? Um eu tenho certeza que sim, o outro ainda não. Tá? Então a gente vai para o ambiente de simulação. E qual que é a lógica aqui? Vou minimizar um pouquinho aqui a linha de comando. Tá? Eu vou projetar um controlador integral. Então eu vou dizer que o meu controlador ele é a função de transferência de KI 1,0. Tá? Vou definir o KI antes. Tá? E aqui só a título de experimentação, eu vou colocar ele igual a 1. Tá? Então qual que é o controlador que eu tenho? 1 sobre S. Perfeito. Posso calcular o meu ganho de malha fechada, que é o feedback de GC vezes GP,1. Tá? Então agora eu tenho o meu ganho de malha fechada. Vou calcular o meu denominador. Quem que é meu denominador? É o G de malha fechada, ponto. Tá? E o que é esse ponto denominator? O G de malha fechada é uma structure e o MATLAB gravou numa variável interna, numa subdivisão dessa variável, chamada denominator, as características do denominador. Tá? Então ele criou uma cell array, tá? E aí eu vou dizer que esse D é cell to mat, para ele transformar isso para mim em números, né? Então qual que é o meu denominador? 1, 28.08, 22.47. Tá? Que é o que você tem aqui. Bom, como é que eu calculo os polos? Então eu posso calcular os polos, que é roots de D. Então eu tenho... Ops, aqui, digitei errado. Pedi para ele corrigir. Então eu tenho dois polos, um em 27.26 e outro em menos 0,8. Aqui tem um aspecto interessante. Eu tenho um polo à esquerda, bem à esquerda, e eu tenho um polo perto da origem. Tá? Então quem que vai predominar aqui? Bom, quem vai predominar aqui é esse cara que está aqui. Tá? Não tem muito jeito. Tudo bem? Então eu vou ter um polo dominante, que é o 0,8, e vou ter um polo mais rápido, que é o menos 27. Tá? Aqui entra o lugar geométrico das raízes, né? O que o lugar das raízes vai propor? Deixa eu só recuperar uma questão gráfica que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Mas vamos lá. Então a gente pode fazer o lugar das raízes. R locus de GC vezes GP. Percebe que GC vezes GP. Percebe que eu faço lugar das raízes com o ganho em malha aberta. Ok ou não? Para tirar conclusões em malha fechada. Tá? Então esse é um ponto importante. Está aqui o lugar das raízes. Vamos ampliar ele para poder trabalhar um pouco melhor. Tá?
Então aqui a gente tem o lugar geométrico das raízes. Tá? Então a gente poderia melhorar ele com um grid, né? Então, deixa eu fechar e melhorar ele de novo, é que você vai entender alguns parâmetros interessantes. Tá? Então este é o polo menos 0,8. Desculpa, esse é o polo 0 do integrador. Esse é o polo de malha aberta que a gente achou do motor. Tá? E o que acaba acontecendo? Este polo vai ficando mais lento, vamos dizer assim, e esse polo vai ficando mais rápido. Quer dizer, se você parar para pensar, qual que é o polo mais rápido que eu consigo? Bom, é o polo que está aqui. Tá? A outra coisa que você tem que lembrar é que para ele ser rápido, ele estaria no menos 40. Poxa, o menos 40 está fora da faixa. Então o que você conclui? Não existe valor de K, tá? Valor de KI que eu possa colocar aqui que faça com que o polo vá para menos 40. Tá? Esse é importante, porque o menos 40 está aqui, olha, fora da faixa do lugar das raízes. Aí você fala, que tipo de resposta eu posso ter, então? Tá? Então vamos aplicar aqui, ó, um degrau no GMF. Tá? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Bom, se você for atento, zerou o erro, porque ele foi para 1. Tá? Mas o que aconteceu aqui com os valores? Então tá vendo? Ele está se aproximando. Aqui a gente estaria com 2%. Tá? Mas ele está demorando 5 segundos para chegar a 2%. É extremamente lento. Né? O que eu estava querendo era 0,1 segundos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar esse KI. Tá? Bom, para aumentar o KI, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o limite que ele chega? Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui nesse ponto. Tá? A parte imaginária é 0. Tá? E a parte real é menos 14. Se é menos 14, o que isso significa? Significa que o tempo de assentamento em malha fechada é igual a 4 dividido por 14,04. Tá? Então ele está dando 0,28 segundos. Tá? Bom, 0,28 segundos é o que a gente tem para essa estrutura, né? Então é isso que a gente vai ter que tentar entender agora. Tá? Bom, como é que eu calculo o ganho? Bom, daria para calcular o ganho aqui. Tá? Para calcular o ganho aqui, a gente basicamente vai pegar o G de malha aberta e substituir este valor que está aqui, tá? Que é o valor do polo. Tá? Mas aqui logo de cara já dá para você ver que a melhor condição de velocidade que eu vou ter é 0,28 segundos, que está bem distante do que eu queria em termos de tempo de assentamento. Concluindo, o proporcional atende o tempo de acomodação, mas não atende o erro, e o integral atende o erro, mas não atende a acomodação. Então a lógica natural é tentar combinar os dois, tá? E fazer o projeto de um controlador PI. Tá? Então a sequência natural é fazer um controlador PI, tá? Ou buscar uma solução com atraso de fase ou avanço de fase. Tá? Aqui vou deixar em aberto os dois para vocês pensarem o que a gente poderia buscar.